Bom, gente, e agora continuando, a gente viu um pouquinho ali sobre o essa, né? Sobre essas 3 fases, depois a gente vai retomar essa ideia, tá bom? Tava só apresentando mesmo para vocês um pouquinho mais sobre o autor, vai ficar um pouco mais fácil agora da gente entender o enredo também, como se deu a construção dos personagens, né? Enfim. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o enredo, né? Sobre a história mesmo. E aí eu queria que vocês soubessem primeiro, né? Que o livro ele é dividido em 5 partes. A gente vai falar, eu vou contar um pouco para vocês das partes, das questões mais relevantes em cada uma das partes, né? A gente vai começar com a primeira, claro, mas antes da gente iniciar, né, essa questão, essa parte tão importante que é a análise, então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o prefácio. Eu vou ler o primeiro trechinho do prefácio que, caso vocês não saibam, né, é uma espécie de resumo que vem no início do livro, antes da obra, onde o autor apresenta um pouco da obra para o leitor, né? E aí quando o leitor vai fazer essa leitura, claro, ele já tem assim mais ou menos uma noção do que ele vai encontrar. Mas ainda, gente, quando você faz a leitura do prefácio e depois lê o livro, você começa a perceber que na verdade não era nada daquilo que você tinha entendido, né? Muitos prefácios, eles fazem uma pré-apresentação de algumas questões da história, de alguns personagens, mas você vai entender a fundo o que aquilo significa depois que você lê o livro. Então eu recomendo que quando vocês fizerem a leitura do livro, né, depois que já terminou de ler tudo, volta no prefácio e lê de novo, porque você vai ver que você vai ter uma outra visão daquilo que o autor estava apresentando para você, né? Então eu vou ler esse primeiro trechinho só porque é bem importante e aí já vai aparecer pra gente uma outra característica do livro, né? Eu já vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá, olha. Decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do Mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida, que neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Gente, olha o que ele fala pra gente aqui, ele dá várias informações. Para começar, ele fala que decidiu compor, né, essas memórias. Então, vamos colocar aqui, olha. Aqui a gente está falando do enredo, eu vou colocar aqui no cantinho o narrador. Aqui a gente vai colocar o tempo. E aqui colocaremos o espaço. Eu tô deixando esse espaço bem grande porque a gente vai falar bastante sobre o enredo, tá? Bom, para começar então, nesse prefácio, ele já conta pra gente que ele decidiu compor aquelas memórias. Isso significa o quê? Que o narrador, né, ele vai contar a história dele, né, vai contar pra gente ali, provavelmente em primeira pessoa, certo? Porque ele decidiu narrar aquelas histórias, né? A história da vida dele. E provavelmente também ele é um personagem, certo? A gente já vai ver se é isso mesmo. Mas só pelo prefácio a gente já consegue perceber isso. Outra coisa, ele fala que vai narrar memórias. Isso significa que a gente vai ter um tempo aí que pode ser também psicológico, né? Já que ele está narrando ali, contando uma história pra gente. A mesma coisa que eu tô aqui contando pra vocês sobre algo que eu já fiz, ou seja, de uma leitura que eu já li, né, de um livro que eu já li, de uma leitura que eu já fiz. O tempo aqui não tá passando anos da minha vida, tá passando minutos. É diferente, então o tempo ele acaba sendo psicológico. Mas a gente também vai ter uma marcação de tempo linear aí, né, um tempo cronológico. Então a gente tem esse tempo psicológico, considerando que ele está contando as memórias, mas também tem o tempo cronológico. Então, considerando aqui que a gente está falando de memórias, a gente tem um tempo psicológico, mas também tem um tempo cronológico aí, uma coisa mais linear, porque já que ele vai contar uma história, a gente precisa saber, né, exatamente como isso se dá. Bom, vamos ler mais um trechinho desse prefácio, né, dessa apresentação, para a gente ver se tem mais alguma informação que já adianta para a gente como vai ser a história, olha.
Em 1875, nas vésperas de Santo Antônio, uma desilusão de incomparável amargura abalou meu ser. Por esse tempo, minha tia, Dona Patrocínio das Neves, mandou-me do campo de Santana, onde morávamos, em romagem a Jerusalém. Dentro dessas santas muralhas, num dia abrasado do mês de Nissan, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia, Helios Lama, legado imperial da Síria, e Caifás, sumo pontífice, testemunhei miraculosamente escandalosos sucessos, ou seja, acontecimentos. Depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral. Depois depois que eu contar a história, a gente vai voltar nesse trechinho, porque ele já dá algumas dicas pra gente, né? Primeiro que ele fala que depois de um acontecido, aí depois de uma viagem que ele fez para Jerusalém, algumas coisas mudaram no bem e na moral dele, né? Para começar. E lá no primeiro parágrafo, ele fala sobre as incertezas do século, né? Que neste século tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Bom, a gente vai voltar aqui depois para pensar um pouco mais sobre isso, mas aqui a gente tem então uma ideia, né? A princípio, de como essa história vai ser contada. Outra coisa, outra marcação que a gente tem aqui é de um ano, né? Já que ele passou o ano pra gente de 1875. Depois a gente vai pensar no que acontece nesse ano aí, né? Qual que é essa relação? Bom, e aí, gente, olha, além do enredo, eu também vou contar pra vocês um pouquinho sobre os personagens. Aqui é um R, hein, gente? Sobre os personagens, tudo bem? Bom, então vamos lá? Vamos para a primeira parte? Para começar, gente, essa história ela é dividida em 5 partes, tudo bem? Na primeira parte, a gente começa aí com a história de um cara chamado Teodorico Raposo, que vai ser apelidado de Dom Raposo ou de Raposão. Com esse apelido, vocês já pensam que ele é o quê, né, gente? Que tipo de pessoa será que Teodorico é? Bom, para começar, então, aqui, né, essa história, a relíquia, ela vai narrar a história do Teodorico Raposo. Então, a gente viu que aqui são memórias. O próprio Teodorico, que é o narrador, né, ele está narrando as memórias dele, então ele também é personagem, certo? E ele é, inclusive, o personagem principal. Tudo bem? E o que conta a história? O Teodorico Raposo, ele começa lá a história contando que ele é neto de um padre. Então, o avô dele era um padre importante da igreja. Para começar já os escândalos, né, gente? Essa de Queiroz não queria poupar nada. Então, para começar, conta aqui um pouquinho da infância do Teodorico. E conta que ele era neto de padre e que ele ficou órfão, gente. A mãe dele morreu um pouquinho depois dele ter nascido, né? Alguns dias depois. E o pai dele morreu quando ele tinha por volta de 7, 8 anos. Então, ele ficou órfão, né? E aí, com quem que ele ia morar? Com quem que ele ia morar, né? Com quem que o Teodorico ia morar, então, já que ele não tinha nem pai e nem mãe, e muito menos irmãos. E aí, já na infância, o Teodorico foi morar com a tia dele, que era irmã da mãe dele, da falecida mãe. A tia dele se chamava Dona Patrocínio das Neves. A Dona Patrocínio, também conhecida e chamada durante o livro todo por Tite, que era justamente a tia do Teodorico, ela cuidou dele durante a infância e cuidou dele durante a vida toda, né? Infância, adolescência, enfim. E aí, gente, tem uma parte muito importante, né, na descrição desses personagens, que é o seguinte. A Dona Patrocínio, ela era uma mulher muito rica. Gente, mas muito, muito, muito rica. Beata, Carola, aquela pessoa da igreja mesmo. Ela fazia tudo em devoção
a Deus, a igreja, e ela tinha muito dinheiro e também era uma mulher muito amarga, gente. Ela era muito amarga, ela não conheceu nenhuma forma de amor a não ser a do pai, do próprio pai dela, que a gente vai conhecer como Comendador Godinho. E a Dona Patrocínio era uma mulher muito rica, tinha muito dinheiro, tudo herdado, né, de família, então ela tinha recebido essa herança. E, inclusive, a Dona Patrocínio, ela era uma mulher muito beata, muito carola. Tudo que ela fazia era para a igreja. O narrador, inclusive, né, o Teodorico, ele conta que a Dona Patrocínio, ela não tinha conhecimento nenhum sobre amor. Ela condenava todas as relações de amor, principalmente entre homem e mulher, né? Então, todas as relações entre homem e mulher, ainda que fossem com amor, né, enfim, ela condenava tudo aquilo. Ela era muito amarga. E ela muito devota, então ela fazia tudo o que poderia fazer para a igreja e era muito rica. Então, por conta dela ser, assim, amarga, né, ela não teve filhos, ela não casou, ela já era uma mulher mais velha, né, quando o Teodorico passou a ficar nos cuidados dela, ela já era mais velha, já era uma senhora. Então, o único herdeiro, possível herdeiro da herança, né, da Dona Patrocínio, de todo o dinheiro que ela tinha, seria o Teodorico, porque era sobrinho dela, né? E aí, gente, eu até vou ler um trecho para vocês da descrição do Teodorico, né, ainda na infância, da descrição desse momento que ele chega na casa da Dona Patrocínio e ele tem aí o contato com ela, né? Gente, então assim, a descrição, né, no caso da personagem, Dona Patrocínio, ela era uma mulher muito rica, uma mulher beata, carola da igreja, que fazia tudo para a igreja, condenava todas as formas de amor, porque ela achava que só tinha que amar a Deus, que não tinha que viver naquelas condições mundanas. Então, as relações entre homem e mulher eram totalmente condenadas por ela não aceitava, ela era muito amargurada e era dona de um império, né, de muito dinheiro que ela tinha herdado do tio dela, o Comendador Godinho, que a gente vai falar depois sobre ele. E ela tinha, então, muitos também funcionários, né, que trabalhavam lá na casa dela, muitos empregados, e uma dessas empregadas era a Vicência.